mensagem tem como tema obtendo a vitória. Até quem já obteve a vitória foi a Márcia, há muitos anos, né? A Vitória já nasceu, a Márcia obteve a vitória já tem um bom tempo. Mas nós estamos falando obtendo a vitória em relação às nossas vidas. E eu quero ler com vocês 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 6. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. Podem se sentar. A nossa ideia é obter a vitória por onde a gente for, aonde a gente andar. Seja em que circunstância for, evidentemente que não no erro, mas em que circunstância for, Deus nos abençoar, Deus ser conosco, nos dando a vitória. Nós temos que ser vitoriosos dependendo de Deus. Essa é a primeira condição para ser vitorioso, é ser dependente de Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, a primeira coisa que temos que fazer nas nossas vidas é sermos dependentes de Deus. Pomos isso em nossa mente e não vamos tirar. Somos eternamente dependentes de Deus, ou seja, a todo momento, a todo instante, nós nos escoramos, nós nos estribamos no Senhor Deus. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Mas como é que nós vemos isso? Em Êxodo 14, 13, Moisés vira para o povo e diz assim, Êxodo 14, 13, não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Existem situações em que o homem, ou seja, cada um de nós que aqui estamos, não temos possibilidade, condições de resolver sozinhos. Nós não temos essa condição. E temos que depender de Deus. Mas lembrando sempre, colocando sempre em mente, que Deus, Ele é o Senhor do impossível, Ele é o Deus do impossível. Ou seja, Deus só haverá de fazer na vida de cada um de nós aqui, aquilo que nos for impossível, aquilo que não houver a possibilidade de fazermos mediante as nossas forças, fazermos mediante a nossa estrutura física. E aí então, Deus vai atuar, Deus vai agir, Deus vai trabalhar nesse mistério. E aí você então para e pensa que quando Israel estava saindo do Egito, eles saíram sem armas, eles não tinham homens ainda adestrados para a guerra e, consequentemente, não teriam possibilidade de lutar com o exército de Faraó. Para isso basta vocês imaginarem a força naval da Inglaterra e as forças terrestres, espaciais e naval dos Estados Unidos numa guerra. Você imagina o Brasil lutando contra um desses países, país que não tem nenhum tipo de armamento bélico moderno, ou seja, a situação seria extremamente complicada. E aí Israel precisava ter uma proteção. Deus colocava à noite a coluna de fogo para aquecê-los do frio do deserto, e pela manhã punha uma nuvem para que a nuvem os cobrisse e o calor causticante do deserto não os matasse. Mas naquele instante, ou melhor, um pouco antes disto acontecer, eles tinham que sair do Egito para caminharem rumo à terra prometida. E quando chega num determinado momento, Faraó sai em perseguição a Israel. A Bíblia relata que haviam 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Mas a Bíblia não relata que houvesse entre eles alguém qualificado, alguém capacitado, alguém adestrado para lançar mão em armas, para lutar, para defender o povo.
até porque eram escravos, e como tal não se dava direito ao escravo de aprender nenhuma técnica de guerra, porque seria fácil esse povo se insuflar contra quem os oprimia e, evidentemente, buscar a libertação. Israel, então, colocou-se mercê do poder de Deus. E aí Deus dá a Israel o livramento que ele havia programado. Deus passa, então, Israel a pés enxutos pelo Mar Vermelho e submerge Faraó e os seus cavaleiros e seus cavalos. Todos os guerreiros egípcios que naquele momento estavam naquela empreitada, submergiram, morreram no Mar Vermelho afogados, porque no momento em que Israel atravessou, Deus fechou o mar e a água veio e os afogou. E Israel pôde então começar a sua jornada, que também não deixa de ser uma espécie de batismo, a travessia no Mar Vermelho, porque o crente, ele precisa ser batizado, e o batismo, ou seja, a transposição daquelas águas, é uma espécie de batismo em relação ao povo daquela época. Então, a primeira coisa, eu tenho que ser dependente de Deus. Parar e pensar que a minha vida, a minha casa, a minha família, o que eu possuo, o meu emprego, todas as minhas situações e condições, elas estão depositadas em Deus. E em Deus eu entrego a minha vida e confio fielmente que Ele haverá de resolver essas situações. Segunda coisa, nós temos que também sermos vitoriosos através do esforço pessoal. É muito comum, e é uma coisa inclusive errada, nas igrejas você ouvir a pessoa falar assim: irmão, entrega a sua vida na mão do Senhor e descansa. Eu posso entregar a minha vida na mão do Senhor e descansar em relação à minha salvação. Até porque, no momento em que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o que faço eu? Entrego efetivamente a minha vida nas mãos deles, aos cuidados dele. E isto vai fazer com que eu não tenha que me preocupar em relação à minha salvação. Mas a vida do crente não é só a salvação. A salvação é o maior, o melhor e o principal passo que o crente dá. Mas enquanto o crente não é alçado ao céu, enquanto o crente não se encontra com o Senhor Deus, ele vive a sua labuta cotidiana, ele vive o seu trabalho do dia a dia. E ele precisa, então, superar essas dificuldades através também do seu esforço pessoal. Amém? Eu não posso cruzar os braços e ficar esperando Deus fazer. Anteriormente eu disse que Deus é Deus do impossível. O que é possível, Deus coloca nas tuas mãos e exige que você faça, porque aquilo é possível. Aquilo que Deus determina que você faça, Ele sabe que você é capaz de fazer. Ele acredita no seu potencial, na tua capacidade, na tua força de vontade. E Deus confia que você dará cabo daquilo que Ele coloca para você resolver. Então, eu tenho que vencer através também do meu esforço. Tanto que a Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo. A Bíblia manda que o crente se esforce. Muita gente chega e nas igrejas positivistas: não, irmão, deixa a sua vida na mão de Deus, Deus vai resolver tudo. Entrega seu filho na mão de Deus. Até conheço uma situação de uma pessoa que os filhos se perderam, infelizmente, para o mundo, porque essa irmã, ela ia para as igrejas, para as consagrações, à tarde, de manhã, ela estando de folga, a primeira coisa que ela fazia era correr para uma consagração e deixava os seus filhos entregues aí à sorte. E alguém perguntou, e eu sou testemunha, a ela acerca dos filhos. Ela disse assim: irmã, não se preocupa com meus filhos, que meus filhos Deus cuida. Primeiro, Deus não é babá do filho de ninguém. Deus não é seu empregado para cuidar de sua casa. Deus não é seu administrador para cuidar da sua empresa, do seu trabalho. Deus não é seu professor para ficar te ensinando nada na escola. Deus, Ele vai te ajudar para que você consiga obter bons resultados na sua vida diária, mas Ele exige que você tenha esforço. Ele não faz um pedido, é uma exigência. Tanto o bom exemplo que você vê quando Moisés começou a choramingar acerca dos egípcios. E Deus perguntou: Moisés, o que tu tem na mão? Ele disse: uma vara. Então manda o povo marchar, faça a sua parte, depois eu faço a minha.
Você não tem que tentar me orientar, me induzir ou me ensinar como eu trabalho e o que devo fazer. Você, por si só, tem que ser capaz de discernir aquilo que te é possível e aquilo que te é impossível. Quando for impossível, me chame. Me chame. Agora, quando for possível, lança-te à obra. Se movimente, põe-te de pé. Vai ficar o tempo inteiro, Senhor, eu não estou conseguindo, está se esforçando? Não. Então se esforça, mas está difícil, se esforça mais. Mas eu não estou conseguindo, se esforça mais ainda. Se fosse fácil, você não precisava de nenhum tipo de esforço. Eu fumava muito. Quando eu me converti, imediatamente após a minha conversão, eu deixei de fumar. Eu levantei minha mão para Cristo na Terceira Igreja Batista de Coelho da Rocha, e lá acabei de aceitar a Jesus, saí, nunca mais botei um cigarro na boca. Nunca mais. Nunca mais bebi. Mas luto com unhas e dentes, luto ferrenhamente, para que eu não venha a ter uma recaída. Será que alguém pensa que pelo simples fato de Jesus ter libertado, é fácil você passar num ambiente onde as pessoas estão bebendo, fumando? Não, é difícil. Ou seja, da mesma forma que uma pessoa tem que se esforçar para largar os vícios, abandonar as práticas mundanas, o crente tem que se esforçar para se manter limpo. Você tem que lembrar que você é como se fosse um ex-drogado. O ex-drogado ou o ex-alcoólico, o que ele faz? Ele não pode beber o primeiro gole e nem pode dar o primeiro trago, porque fatalmente ele volta. O crente, da mesma forma. Você está na igreja, não pensa você que você já está com a vida santificada, que para você é tudo moleza, porque se você acha que tudo é moleza, alguma coisa não está bem. Eu luto, você não é diferente de mim. Eu sofro e você não é diferente de mim. Eu me empenho e você não é diferente de mim. Parece fácil alguém dizer assim, eu deixei de fumar, a pessoa fala com uma tranquilidade, como se deixar de fumar é como a pessoa que deixa de passear nos Estados Unidos todo ano. Não, é complicado. O organismo pede, a natureza humana pede, o adversário trabalha, mas o que você tem que fazer? Se esforçar. Amém? Esforço. Você tem que vencer também com esforço próprio. Deus vem e diz assim, meu filho, eu vou te ajudar. Olha só, vamos entender o conceito de ajuda. Quem ajuda é o coadjuvante ou é o ator principal? Vai ser sempre o coadjuvante. O ator principal é o profissional. O ajudante é o coadjuvante. Para isso ele é ajudante. Eu estou aqui soldando um fio, me passa a solda. Por quê? Porque eu detenho a técnica, eu detenho o conhecimento, eu tenho toda a estrutura. Me passa a chave, filho, me dê isso. Aquela pessoa está me ajudando e aprendendo. Na vida espiritual, Deus se põe como seu ajudante. Ele fica ali ao lado dizendo assim, o que você precisa para ser vencedor? O que você está dependendo? Eu vou te dar as ferramentas, eu vou colocar tudo na tua mão, eu vou ajudar, você não vai precisar ficar rodeando, procurando nada, porque eu vou deixar tudo à mão. Eu sou o teu instrumentador. Deus age na nossa vida assim. E nós temos que fazer então o quê? Nos empenharmos para conseguir fazer o quê? Superar. Então, 1 Samuel 17:45. Porém lhe respondeu, isso é Davi falando, tu vens com espada e com lança e com o escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Presta sua atenção. Deus, ele vem, Davi fala com Deus, que ele vai até Golias. Mas antes de Davi vencer Golias, certa feita eu falei, Davi treinou, Davi matou um urso, Davi matou um leão, e a Bíblia diz que ele era o quê? Antes de ser, a Bíblia diz que ele era homem de guerra, sisudo de palavras, de gentil aspecto, e Deus era com ele. E por que Deus era com ele? Porque todas as situações, Davi não ficava esperando Deus mandar fazer ou esperando que Deus fizesse. Davi se lançava. Davi, ele chegava e dizia que ia em nome do Senhor e ia.
Nos momentos de dificuldade, Davi só era muito inteligente. E ele fazia o quê? Senhor, eu vou pelejar contra esses ou não? Aí Deus diz, não, não vai, então não vou. Vou e pelejo? Vai, peleja. Ia e vencia. Mas, se vocês observarem, Davi lutou por aquilo que ele queria. Para você ser vencedor, você também precisa lutar por aquilo que você quer. Você não tem que ficar só aguardando Deus lançar no chão na sua presença, não. Davi chegou e disse, olha, eu quero minha esposa. O rei vira para ele e disse, não tem problema não, vou te dar tua esposa. Mas vai lá e traz 100 prepúcios de filisteu. Davi não tem problema. Davi foi lá e trouxe quantos? 200. Trouxe 200. Por quê? Porque quem se esforça excede em qualidade. Quem se esforça excede em qualidade. E você tem que ser um crente que viva um evangelho de qualidade. Você não tem que estar na igreja porque é moda, todo mundo está na igreja, eu acho bom, não. Você tem que estar na igreja porque, mediante o aprendizado bíblico, você está superando dificuldades e está vencendo com Deus e vencendo através do seu esforço. Porque se prega muito por aí que a gente tem que aguardar em Deus. Ora, por favor, Deus te dá toda a condição para você vencer. Aí eu queria estudar. Duvido se Deus não vai providenciar para você estudar. Duvido. Eu queria melhorar de profissão. Duvido que Deus não ajude você. Mas o que é que você tem que fazer? Se esforçar. Se esforçar. Pastor, ou então, irmãos, amanhã eu vou fazer uma prova, ora por mim. Não, não precisa de oração de prova, não. Oração precisa estudar. É prova, precisa estudar. Eu tenho que estudar. Se eu não estiver preparado, se eu não me esforçar, se eu não ficar acordado até as tantas, eu vou chegar na prova e vou me dar mal. Irmão, não foi dessa vez, Deus não queria. Ué, Deus não queria que você melhorasse, tivesse um bom emprego? Então não estamos falando do mesmo Deus, não. Porque o meu Deus quer que você tenha o melhor. Eu cheguei, antes de vir para o Evangelho, parei de estudar. A Zenete lembra o meu empenho para voltar a estudar. Sem dinheiro, eu fui caçar locais para estudar. Mas tem gente que nem acredita que eu fiz uma parte do meu 2º grau na UERJ, fazia gratuitamente lá, num curso. Eu ia daqui para a UERJ, depois fui para o Senai Artes Gráficas, depois fui para a Cascadura, depois terminei meu 2º grau no Centro Educacional de Niterói. Sem dinheiro. Eu fui lutar para isso. Eu me esforcei. Eu saía daqui, irmãos, de manhã, 8 horas da manhã, ia para o Senai Artes Gráficas, na rua São Francisco Xavier, e saía de lá 8 horas da noite. Sabe o que eu comia? Exatamente isso, nada. Ficava em pé lá, a Zenete é minha testemunha. E melhor do que a Zenete, tem o Deus que é testemunha entre eu e você, está acerca do que eu estou falando. Passava todo dia lá, sem almoçar, porque não tinha dinheiro para fazer um lanche. E nunca desisti, nunca desanimei nem um dia. Por isso que às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu digo, olha, cala sua boca que você não sabe de onde eu saí. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe quantas vezes eu já sofri nessa minha vida por situações de humilhação e outras coisas mais. Mas eu me esforcei. Eu me esforcei. Cheguei aqui e pedi oração para vocês. Alguns não sabem que são novos aqui ou estão vindo há pouco. Cheguei aqui, quando eu terminei minha faculdade, eu falei, eu quero fazer um 2º grau, eu não tenho uma pós-graduação e não tenho dinheiro. Aí me enganjei para fazer uma pós-graduação na Fundação Oswaldo Cruz. Me empenhei, orava, mas cumpria todas as etapas. Para fazer a minha prova da Ordem dos Advogados, o que eu fazia? Ficava até de madrugada fazendo meus simulados de prova lá em casa. Não tinha recebido nada, não, Deus nunca me deu nada assim de mão beijada, aqui bonitinho. Vamos, você é o cara, toma. Não deu não. O que eu não fui buscar na marra, Deus me ajudou. Mas eu consegui. Por quê? Porque você tem que se esforçar. Não fique esperando cair do céu, não. Se esforça. Porque Deus só vai fazer para você o que for impossível. Observamos então que além disso, nós temos outra coisa. Através de um jejum que vise o bem-estar coletivo. Eu vejo muita gente jejuando o chamado jejum egoísta.
estou jejuando para o meu filho arrumar emprego, estou jejuando para fulano ficar curado, estou jejuando para isso, estou jejuando para aquilo. Eu não encontro jejum individual na Bíblia, eu só encontro jejum coletivo. Só encontro jejum coletivo. A ideia do jejum é o bem-estar de todos. A ideia do jejum é todos se movimentarem, todos se cotizarem para aquele fim. Porque chega alguém, vamos fazer um jejum para fulano se casar? Resta saber se o Beltrano quer casar com fulano. Até porque não é por força nem por violência. Ah, tá. É Pafunço e Nestrogilda aqui namorando. Tá difícil o casamento. Vamos fazer um jejum para o Pafunço casar? Será que o Pafunço quer casar? Ou ele não quer só enrolar? Nestrogilda está doida para casar. Mas Pafunço não. Aí estamos num jejum. Aí sabe o que acontece? Deus não vai atuar ali porque a pessoa precisa querer. Aí sabe como é que o crente fica? Frustrado. Fizemos um jejum, oramos, não aconteceu nada. Aí não vem, não, mas não era propósito de Deus. Ué, e desde quando Deus fica arrumando mulher para homem e homem para mulher? O propósito de Deus é que cada um busque a sua cara metade ou a metade cara, que às vezes casa com alguém que gasta tudo, né? Então, você tem a cara metade, tem a metade cara. É aquela pessoa que pega e que pode gastar cartão de crédito, destrói tudo. Então, você tem que fazer assim. Então, observe. Esdras 8, 21 ao 23, a palavra de Deus diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, e para nossos filhos, tudo no plural, e para tudo o que era nosso. Ou seja, quando se empenhar para fazer um jejum, o jejum eu sempre orientei. A pessoa precisa querer o jejum, precisa querer receber e precisa também querer fazer. O jejum eficaz é o jejum coletivo. Mas, se insiste em jejuar, irmão, não vou desistir. Enquanto eu não ver meu filho na igreja, você pode fazer 1 milhão de jejuns. Se a palavra de Deus não entrar, ele não vem. Não vem. Não vem. Ele tem que querer. E aí, o jejum é sempre coletivo. Por quê? Por conta disso. Aí, ele vem e diz, porque, tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso, porque nosso Deus, pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Observe bem, coletivamente, eles obtiveram êxito, porque todos queriam aquilo. O rei ofereceu, vocês querem uma ajuda, querem uma escolta? E aí, não, nós não queremos porque nosso Deus vai segurar a onda conosco. Mas, quando Esdras viu que o negócio não era tão tranquilinho, ele disse assim, bom, vou buscar ajuda em Deus. Ou seja, o jejum que eles fizeram, a oração que eles fizeram, teve como princípio guardar e proteger todo o povo de Deus que ali estava. Então, nós precisamos fazer um jejum e orar de forma coletiva. Não adianta um ou dois ficar orando, que as coisas não acontecem como nós pensamos, não. Até porque a Bíblia diz, a oração de um justo, muito pode nos seus efeitos, muito, mas não tudo. Quando um crente ora, alguma coisa acontece, alguma, não todas as coisas. E aí o crente faz o quê? O crente tem que se unir, porque é só unidos que conseguimos vencer. Mas, diferentemente, em 2 de Samuel 12, do 16 ao 18, nós lemos assim, Davi, pois, buscou a Deus pela criança, olhe bem, buscou a Deus, fez o quê? Foi para a oração, foi lá pedir, e conjunção aditiva, e uma coisa com a outra, buscou a Deus pela criança, e uma conjunção aditiva, e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar da terra, porém ele não quis,
nem comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Ué, você que gosta aí e que defende de forma acirrada, que vai jejuar e que Deus vai dar vitória, primeiro, Deus não ia abençoar uma situação tão grande de pecado que foi a de Davi. O filho era um adultério. O pai, o marido, né, da mulher com quem ele adulterou, Davi conduziu para morrer. Como é que alguém espera que Deus o ajude se tudo que ele faz errado ou faz de forma contrária? Deus não está aqui para consertar erro nosso, não. Tem muita gente que apronta todo tipo de coisa errada e depois faz o quê? Vai orar. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda naquilo. Você já viu? A maioria aqui já foi criança, né? A maioria aqui não foi criança? Eu também fui. Quando a gente aprontava, quebrava um negócio, qual era a primeira coisa que a gente fazia? Ai, meu Deus, me ajuda, minha mãe vai me bater. Ai, meu Deus, me abençoa. Ai, Jesus, ai, me guarda aqui, me ajuda. Meu Deus, minha mãe vai me matar quando pegar. Aí, quando tinha um conhecido, alguém, assim, ai, dona fulana, fala com minha mãe, para minha mãe não me bater. Eu quebrei isso, ela falou para não mexer. Não era assim? Mas mesmo assim a manguaba comia. Não tinha refresco. Naquela época, o pau rufava redondo. Por conta do quê? Da desobediência. A desobediência gera consequências. E Davi não ia se dar bem. Não adianta ele ficar prostrado, não. Às vezes você olha alguém na igreja, a pessoa anda prostrado lá, que fala é jogado realmente. Jogado pelo chão, prostrou-se. Mas você vê pessoas que na nossa linguagem, prostrado, assim, paradão, você vê a pessoa está prostrada na igreja. Por quê? Porque não consegue ser vitorioso, porque está deixando alguma coisa influenciar nisso. Então, o crente, ele tem que observar isso. Juntem-se, vamos fazer um jejum toda a igreja? Vamos. Vamos jejuar por essa causa, ela vai nos atingir? Vamos. Agora não adianta juntar 20. Vamos orar pelo fulano para isso. Não vai obter resultado. O fulano tem que querer. O jejum, a pessoa sempre tem que querer o jejum. Eu estou fazendo um jejum por um colega de trabalho, ele sabe? Não. Ele te pediu? Não. Então estou jejuando para quê? Vamos nos unir, vamos jejuar sim, para atacarmos as hostes malignas, para que quando formos pregar, ou quando formos testemunhar, ou quando formos fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus, as forças do mal, elas tenham sido o quê? Derrotadas, porque Jesus diz, você não invade a casa do valente sem antes você amarrar ele. Nós temos que amarrar o mal, amarrar essas circunstâncias, através do jejum, sim, mas o jejum coletivo. Para quê? Para que você possa ter forças com toda a igreja para superar essas dificuldades. Mas ficamos vendo, então, pessoas que chegam aqui, pastor, podia, não para mim, mas, pastor, a gente podia fazer um jejum para isso. Não tem jejum para isso ou para aquilo. O jejum tem que atender um bem coletivo. O jejum de Davi, Deus observa e vê como um jejum egoísta. Por quê? Qual era a ideia? A ideia de Davi era de não ver a criança morrer, porque a criança morrendo, ele faria o quê? Sofreria. Então, na verdade, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, tentando esconder o meu erro, porque a criança sobreviveria. E o que iria acontecer então? Se Davi larga o aço na mulher de Urias, e lá ela tem um filho, e Deus ainda abençoa tudo, vamos fazer também, porque Davi era exemplo. E outra coisa, se a criança não morrer, eu não sofro. Foi muito triste para ele, não foi? Chegar, ver o seu filho morrer, e o pior, o peso na consciência. Porque ele queria tirar o peso, a criança não morrendo, a sua consciência não iria de forma alguma lhe acusar. Mas na medida em que a criança morre, todo o tempo a mente de Davi funcionou. Não pensem vocês que ele teve descanso em relação a isso, que não teve, porque ninguém tem. Ele era humano como você é. Todo o tempo, no momento em que ele ia sentar, meditar, a consciência dele acusava, como o apóstolo Paulo dizia, tem um espinho na carne para me atormentar. O tempo inteiro, Davi ficava lembrando,
fiz uma lambança, fiz com que Urias morresse, fiquei com a mulher do cara, o filho que eu tive com ela morreu. Você imaginou? Aquilo vai acompanhar, porque a consequência acompanha. Não pensem vocês que Davi ficou tranquilinho, não. Está tudo certo comigo porque eu sou o bom, eu sou o cara. Não! A quem mais é dado, mais é cobrado. E ele, nos momentos em que ele ia meditar, vinha à mente a falta que ele teve em relação a seu filho Absalão, de não ter corrigido Absalão, quando Absalão mata seu meio-irmão. Absalão faz o quê? Vai lá e mata seu irmão. Davi nada fez. Quando Absalão volta, faz o quê? Toma o reino dele, barbariza ele, dorme com as mulheres dele, porque Deus disse, você fez escondido, mas eu vou colocar as claras. O que você fez escondido, vão fazer contigo as claras. O filho dele se deita com as mulheres dele no terraço, para que todo mundo visse que Absalão estava contaminando as mulheres do pai. Isso nós temos que entender. As consequências nos acompanham. Então, não é jejum nem oração que nos livra das consequências. O que nos livra das consequências é a mente o quê? Renovada. Eu entender que doravante eu não posso mais errar. Mas ele também tinha uma coisa de bom. Ele não repetia o mesmo erro. Ele errava numa coisa, nunca mais ele errava. Ele pecava, mas ele inovava nos pecados. E nós? Nós muitas vezes estamos reiteradamente na mesma prática. Olha, não fala mal da vida dos outros. 5 minutos depois, está sabendo da nova? Olha, tem uma boa para te contar. Mas dessa vez não é de fulano, não é de Beltrano. Aí passa um tempo, vem para a igreja nascer. Ô Jesus, fecha minha boca. Já vi até uma pessoa orar assim, Senhor, acampa um guarda na minha boca, fecha minha boca com fecheclé de fogo. Olhei assim, falei, tomara que o fecheclé queime os beijos todos. A pessoa nem mais fale. É isso que a gente observa. Então, você, para ser vencedor, você também tem que saber, para obter vitória, você tem que saber como você vai agir na sua vida diária, na sua vida espiritual. Não adianta simplesmente nós acharmos que vamos fazer o que bem entendemos e que está tudo certo, porque não é assim desse jeito. Temos que resolver os nossos problemas e ser vitoriosos através de um altar reparado. O que adianta você ser um altar, mas estarem faltando pedras, o reboco está caindo? O que adianta eu ser um altar e a minha vida não ser um exemplo para ninguém? Nós temos a história de Elias, que foi lá combater com os profetas de Baal. E Elias chega lá, conversa com eles, e ele fala acerca da situação, e aí diz, vamos então fazer o seguinte, cada um de nós vai conclamar o seu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal foram lá e começaram. Baal, 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 Baal. E fizeram-se, cortaram, pintaram e bordaram. Não aconteceu nada. Elias, ainda irônico, diz assim, gente, Baal é um Deus, talvez esteja dormindo, foi viajar. Fala, acorda ele, fala mais alto. E o povo gritava e Baal não responde. E aí você vê, 1 Reis 18:30, a palavra de Deus dizia assim, então Elias disse a todo o povo, olhe bem, meu irmão, acabei de falar, você não é ninguém sozinho. A vida espiritual de uma congregação, a vida espiritual de uma igreja, a vida espiritual de uma família tem que ser de comum. Ele vem e diz a todo o povo, ó, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Às vezes você vai chegar, vai na sua casa, vai orar, seu filho está onde? Sua filha está onde? Seu marido está onde? Tudo bem, eles não precisam ser crentes. Eles não querem ser, você não vai obrigar. Mas eles não podem pelo menos estar ali com você num momento de oração, não? Pelo menos naquele instante, 3, 4 minutinhos que você vai fazer uma oração a Deus, ainda que não seja todo dia, a sua família não pode estar ali? Gente, senta aqui um pouquinho, só um minutinho, vamos fazer uma oração?
Eu vejo pessoas vão almoçar, sentam-se à mesa e parecem verdadeiros bichos. Verdadeiros bichos. Pega o prato de comida, apanha, vai para a sala o outro no quintal, outro na laje, outro dentro do quarto, cada um com um prato num canto, uma televisão ligada lá, um pagode rolando no outro canto. Aí pega o garfo, come, larga os pratos lá e depois a mãe fica catando o prato. Cadê aquele prato cor de laranja? Aí e deixei lá debaixo da cama. Chega lá, tá cheio de cabelo, tanto bolou que já deu que tá velho, fica aquilo lá. E aí? Como é que você quer que a sua vida, a sua casa melhore? Lá as pessoas não são concordes. O pai chega e diz assim, ó, não deixa fulano fazer isso. A mãe chega e diz, ó, faz escondido porque teu pai não quer que você faça. Ou então, chega em casa, o pai dá uma determinada ordem, a mãe dá uma contra-ordem. A mãe dá uma ordem, o pai dá uma contra-ordem. Uma vez eu fui numa casa, eu presenciei uma situação, a pessoa pegou e falou para o menino assim, senta aqui um pouco, para você pensar um pouquinho, que você está muito agitado. Aí o pai entrou, está fazendo o que aí? Ah, minha mãe me botou aqui sentado para ficar pensando um pouquinho. Primeira coisa que ele fez, vem cá, por que você botou ele sentado ali? Aí ela falou assim, ah, porque ele fez uma malcriação, alguma coisa. Não, quero meu filho assim, não. Quando tiver alguma coisa, deu vontade de falar isso, leva esse desgraçado para ser um marginal logo. Dá logo uma arma para ele, que é isso que ele vai ser. Amanhã ele vai bater na tua cara mesmo. E se bater é bem feito. Aí depois, sabe o que acontece? Não posso dizer o nome que a pessoa é conhecida, embora não seja nada demais aqui perto. Como eu posso dar um nome? Pastor Stalin. Pastor Stalin estava com uns 10 carrinhos de entulho para jogar fora. E aí, ele chegou para um garoto, também mora ali próximo, e disse assim, como se fosse hoje. Aí, quer ganhar 30 conto? Moleque, opa, para quê? Joga esse entulho ali no lixo ali para mim. Moleque, na mesma hora, 30 conto, né? O carrinho de mão veio seco. Quando chegou com o carrinho de mão, a mãe dele veio atrás. Olha só, o senhor mandou meu filho tirar entulho? Ele falou, não mandei não. Perguntei ele se ele queria ganhar 30 reais para tirar esse entulho aqui. Olha só, eu não criei filho para ficar tirando entulho para ninguém, não. Aí ele falou, minha senhora, pelo contrário, a senhora tinha que me agradecer. Eu estou incentivando o seu filho a gostar de dinheiro honesto, trabalhando. Vai levar daqui e ali, não dá nem 10 carrinhos de entulho para ganhar 30 reais. Um profissional trabalha o dia inteiro para ganhar 10. A senhora não quer? Não, não quero não. Muito que bem, a senhora está fazendo muito bem, criando esse cara como marginal. Só peço uma coisa, o dia que ele for para a cadeia e começar a lhe dar problema, não venha me pedir oração, porque eu não vou orar por ele e a senhora depois assuma. Aí o garoto foi embora, quando foi uns 5 minutos, ele voltou. Não, minha mãe falou que é para eu levar o entulho sim. E aí levou. Mas aí sabe por quê? Porque as pessoas não querem falar a verdade. Aí chega, a senhora não quer, tudo bem, desculpa, manda uma verdade. A mesma coisa se dá. Você vê um filho fazer alguma coisa errada, não vou falar porque fica contrariado, nem dorme direito, vai para a rua. Vai para a rua. Vai para onde quiser, pô. Mas tem que aprender. Uma casa, se não tem comunhão, se não tem liderança, se não tem ninguém. Elias era um líder. O profeta chega, olha tudo, agora pessoal, ó, Baal não resolveu nada. Já viram que Baal é de meia pataca, não viram? Todo mundo, vimos. Agora chega todo mundo aqui. Todo mundo quem? Todo o povo de Israel. Chega todo mundo aqui. Se chega a mim, aí qual a determinação? Ele vem e diz 18:30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Como é que uma casa pode viver bem, uma igreja pode viver bem, se o altar está derrubado? Como? Talvez, meu irmão, talvez você seja o altar da sua casa. Talvez seja aos teus pés que o seu marido, que os seus filhos recorrem num momento de dificuldade. Mas você está precisando de manutenção. E está precisando de manutenção por quê? Porque muitas vezes deixou de falar a verdade. Muitas vezes deixou de honrar Deus, botar Deus em primeiro lugar.
Mas eles te procuram, você não tem uma palavra, porque você não tem nem para você mesmo. A pessoa não medita na Bíblia. A pessoa tem a Bíblia, fica lá dentro de casa jogado, mas lê o quê? Conversa o quê? O que que transmite? Falta ousadia. Eu tenho que restabelecer o meu altar. Eu sou o altar da minha casa. Eu sou a pessoa mais santificada dentro da minha casa, quando todos não são crentes, evidentemente. Então, o que é que deve ser feito? As pessoas vão vir a mim, vão ter que recorrer a mim para pedir alguma coisa. E aí, o que é que eu transmito se eu não tenho nada? Se eu estou vazio? Elias não. Chega todo mundo aqui, koinonia, comunhão, todo mundo junto, todos em uníssono, a uma só voz. Vamos orar, vamos fazer uma oração aqui pela casa. Ah, mãe, olha só, então não me procure nos momentos em que você vai precisar, porque a gente não aprendeu aqui? Josué 3,5, santifica-te hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então vamos nos preparar para os dias maus. Lança teu pão sobre as águas. Amanhã precisa. Amanhã você vai lá buscar o que você lançou sobre as águas. Mas o altar tem que estar em ordem. Eu não posso ser um altar remendado, colado de durex. Eu não posso ser um altar em que as pessoas olhem e não vejam Cristo, porque eu tenho que refletir a glória de Deus. Se eu não reflito a glória de Deus, se eu não represento Deus, se eu não faço nada em nome de Deus, que tipo de altar eu tenho sido? Para que eu estou servindo? Eu sou o sal que vai ser pisado pelos homens, porque eu perdi a minha qualidade, eu perdi a minha função principal, que é fazer o quê? Dar equilíbrio, sabor. Você pega 5 quilos de arroz e bota uma colher de sopa de sal, você na mesma hora identifica, tem sal. Não dá às vezes 10 gramas de sal, mas a pessoa olha, se você não botar sal, aquilo fica insípido. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Então, você tem que refletir. Às vezes a pessoa tem na sua casa aquele altarzinho, com uma luzinha acesa, é o brilho da glória de Deus. Não, não. As pessoas vão ver Cristo melhor refletido em mim. Eu sou o altar que as pessoas devem observar. Mas para isso eu tenho que estar como? Reparado. Os meus filhos têm que comentar com os vizinhos, têm que comentar com os amigos, têm que comentar com os outros, assim. Ah, lá em casa minha mãe ou meu pai não concorda com essas coisas, não. Quantas vezes já disse, sei, vocês sabem, de pessoas, não estou usando de sabedoria para ganhar meu filho, deixa o filho encher a geladeira de cerveja, palavrão direto dentro de casa, todo mundo fumando. Casa de crente não tem cinzeiro, aqui ninguém fuma. Ninguém fuma aqui em casa. Aqui ninguém bebe, não tem tulipa, não. Não tem aqueles copinhos de cachaça, não, de dose, não. Não muito, a não ser quando a minha mania de tomar café naquele copinho de massa de tomate, aquele pequeno. Eu não só gosto de café naquilo, não gosto de café em xícara, em copo, eu gosto de café naquele copinho. Mas aí é doideira, é outra história. Mas fora isso, a pessoa abre... Uma vez eu me mudei para a casa onde eu moro, aí um pastor amigo meu foi lá em casa e falou, cara, tu tá bebendo muito, né? Eu falei, por quê? Ele falou, nunca vi, que esse monte de garrafa de cerveja. Eu falei, isso é do vizinho aqui, que ele vai buscar, que me vendeu a casa. As coisas dele estão aqui ainda, essas cervejas. Ele, caramba, chega alguém aqui que não te conhece, olha, vai dizer que tu está bebendo muito, montão. Mas é assim. Você não vai fazer uma besteira igual o outro. Ganhou uma champanhe, um vinho, sei lá, naquelas cestas de Natal. Aí na hora de ir embora, o outro falou assim, vamos fazer uma troca. Ele falou, qual? Ah, eu te dou a garrafa de azeite, tu me dá essa garrafa de vinho que você não bebe. Aí ele, só, o que eu não quero de mal para mim, também não quero para os outros, não. Plum, estourou a garrafa no chão. Você é altar? Até porque o vinho não serve só para beber, não, serve para temperar. Até fazer refresco, eu não gosto, mas até fazer refresco dá para fazer. Mas aí você vê a ignorância. Alguém vai chegar amanhã e vai dizer que ele é um altar de Deus? Não vai, não. Ah, mas ele está certo, irmão, ele quebrou. Qual a vantagem que ele fez de quebrar?
chegasse então na cesta dele lá e dissesse para o patrão, por gentileza, aqui não precisa para mim, dê para outro. Problema de cada um. Cada um vai dar conta da sua vida a Deus. O rapaz não trocou, ele bebe, bem, paciência, vou fazer o quê? Mas nós vemos então as pessoas agindo desta maneira. Nós temos que também obter a nossa vitória através da oração petitória. Você tem que saber pedir. Você tem que saber como você vai fazer o seu pedido. Tem muita gente que atropela tudo na igreja. Até você vê, tem aquele pastor Cláudio Duarte, ele brinca, que fala, a mulher fala 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e tem crente que é assim também. O sujeito chega, ele vai orar. Aí ele começa, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço agora pelos meus irmãos, pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha igreja, por isso. Ele vai pedindo. Muito bem. Qual a sua prioridade? O que é mais urgente na sua vida? Você tem que escolher alguma coisa para que você peça a Deus. Não é pedir aleatoriamente e pedir tudo, não. Você tem que ter um padrão para pedir. Você tem alguém doente? Vamos orar para essa pessoa melhorar, ser restabelecida da saúde? Vamos, se empenhe naquela oração. Ok. Ao mesmo tempo, Senhor, também te peço, aguarde minha família, proteja. Tudo bem. Mas a pessoa ora, no mesmo dia, sei lá quantas vezes pelas mesmas causas. Aí depois ele chega, o católico vive rezando. Você também, você entra em uma repetição. Você ainda é pior, que você ainda critica. E o outro não critica. Quando a gente critica, nós somos pior. Estamos fazendo errado. E aí vamos criticar quem está errado. A oração tem que ser gerada. A oração não tem que ser copiada. E eu gostei dessa oração, vou chegar na igreja também, vou orar assim. Não. Eu tenho que gerar a oração. A oração, ela tem que sair daqui de dentro. Ela tem que ser algo, eu tenho que externar aquele sentimento. Aí o camarada chega, Senhor, abençoa o missionário, abençoa os governantes, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa... Peraí, vamos ser específico. Eu vou tirar hoje o dia, minha oração hoje vai ser sobre isso. Amanhã eu vou orar sobre aquilo. Mas como o crente está orando sempre, eu tenho uma determinada causa, eu vou estar pedindo a Deus especificamente por isso várias vezes. Ok. Você para, 1 de Samuel 2:1, 1:12, a palavra de Deus diz assim, continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Ana estava orando e ela, toda vez que ia para o templo, ela orava pedindo a Deus o quê? Um filho. Era o desejo do coração dela. Ela queria ser mãe. Ela tinha um marido muito bom, chamado Eucana. Tanto que ele diz para ela, mulher, eu não sou melhor para você do que muitos filhos. Ou seja, era uma boa pessoa. Mas havia uma outra mulher dele, uma outra companheira que ele possuía, chamada Penina, que era o diabo. Como dizem na roça, era o catiço em forma de pessoa. E era o tempo inteiro, figueira estéreo, barriga vazia, e todo tipo de deboche. E ela disse, não, eu tenho que tirar esse opróbrio, eu tenho que tirar essa maldição, eu tenho que tirar isso de mim. E não tem ninguém que eu possa buscar, a não ser Deus. Por quê? Porque nós vimos no início. Qual era a função dela? Tentar engravidar. E isso era como? De forma física, material. Ela treinava sempre. Estavam sempre lá no treinamento. Treina aqui, treina ali, vamos treinando. E sei lá quantas vezes no mês, na semana, no ano, mas estamos treinando. Mas não engravidava, porque era estéril. E aí, não havia uma medicina tão moderna como nós temos hoje. Teríamos que recorrer então a quem? A Deus. E aí, ela pôs em mente que ela oraria o tempo inteiro para obter a vitória em relação àquilo que ela tanto desejava. Aí ela vai para o templo, num certo dia, angustiada. Façamos ideia do que é uma pessoa lutando por uma situação há anos, vendo todo mundo ser vitorioso
e a bênção dela não chega. Vamos pensar numa criança que mora, uma criança pobre que mora num condomínio de pessoas com uma condição melhor. Chega no final do ano, todo mundo ganha a sonhada bicicleta. E ele recebe uma bola Pelé. Ninguém merece aquela bolinha. Tu dava um chute, ela saía assim, né? Imagina a Ana, indo para o templo, vendo as mulheres com as crianças. Vem cá, Anderson Cleiton. Chega aqui, Maurício Roberto. E todo mundo chamando seus filhos. E ela lá, ó, olhando. Olha aqui, as mães todas felizes, né? Vem, Priscila Carla. E as crianças, tudo vindo. E aí, nada. É difícil. Mas ela pôs no coração um princípio. Eu só vou abandonar Jesus, o Senhor Deus, depois que eu obter essa minha vitória. Só que ela estava tão angustiada que chegou em um determinado momento que ela já não tinha mais forças para orar. A bênção demorada, diz a Bíblia, enfraquece o coração. Imagina aquela mulher anualmente indo ao templo, a mesma coisa. Oh Deus, olha para mim, atenta para mim, não me abandona não, faz isso comigo, seja bondoso, seja misericordioso, Senhor, é meu sonho, eu não posso morrer desse jeito, eu estou servindo de escárnio. E aí chega num ponto que ela já não aguentava mais orar, ela começa a balbuciar as palavras. Oh meu Deus, me ajuda aí. Aí vem o sacerdote, ô mulher, levanta aí, faz favor, chega aqui. Tu tá bêbada, é? Tu tá bêbada? Porque muitas vezes ainda nós deparamos com obreiros insensíveis. A pessoa muitas vezes não procura compreender o problema do outro, não. Ele está na igreja, sofrendo, ainda aparece alguém para debochar, para escarnecer, para fazer pouco caso, para tripudiar. E ele chama a mulher, faz favor. Imagino eu que ele deve ter levado ela para fora do templo. Ela está bêbada. A essa hora da manhã, o judeu só bebia depois de 9 horas. Meu senhor, tua serva não bebeu vinho, ou seja, não tomou cerveja, e nem bebeu bebida forte, ou seja, não tomou cachaça, não tomou uísque. Sabe por que eu estou assim? Porque eu estou angustiada de coração. Eu tenho me prostrado aqui, ó, todo o tempo pedindo isso. E parece que Deus fechou os ouvidos para mim, não me ouve. Eu estou insistindo. Até quando eu vou orar? Eu não sei, mas eu vou orar. E essa foi a situação que aconteceu. 1 Samuel 1:20. Passou. De modo que Ana concebeu no tempo devido e teve um filho ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. Você tem que ter uma meta. Não é possível. Aí eu estou querendo um carro, uma casa, quero viajar para Disney, eu quero também comprar uma casa para dar para o meu filho, um carro para o meu outro filho, eu quero que o meu... Peraí, tudo bem, você pode querer tudo, se tiver condições para isso, você pode querer. Mas o que você vai brigar primeiro? Pelo que você vai lutar primeiro? Aí eu quero melhorar de vida. Ok, pare e pense. Para eu melhorar de vida, quais são os passos que eu tenho que dar? Primeiro, me formar ou arrumar uma profissão que me pague um bom salário. Esse é um passo. Eu tenho que perseguir isso. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar determinadas coisas de lado. Já não posso mais comer aquele sanduíche de minhoca lá no shopping. A pessoa vai lá com aqueles hambúrguer de minhoca, toma aquele monte de refrigerante, aquele balde de batata frita, todo mundo se estourando de gordura. Espera aí, para eu investir ali, eu tenho que economizar aqui. O dinheiro tem que sair de um lado. Esse dinheiro pode sair de onde? De um sacrifício agradável a Deus. Não, vou me dedicar, eu vou estudar, vou me formar. Senhor, eu preciso de uma geladeira. Então vamos economizar na energia, vamos economizar na água, vamos economizar na comida. Casa aí que a pessoa pega um prato, um garoto do tamanho do Eduardo, a pessoa bota um prato de peixe, embora ele coma isso, mas ele coma igual adulto, mas aquele come até 2. A
a pessoa bota um prato imenso de comida, larga na mão de uma criança, aí ele come um pouquinho, depois joga tudo para o alto. Fica fazendo aquela bagunça, aí é tudo bacana, aquele é dinheiro jogado fora. Tem gente morrendo de fome aí. Então, nós temos que observar, peraí, não vamos economizar na comida. Não tem necessidade de você pegar, dar um pacote de biscoito na mão de um garoto de 3, 4 anos. O cara come um pacote daquele biscoito, depois o que ele faz? Começa a abrir, lamber o recheiozinho e jogar o biscoito fora. Vai lambendo, joga o biscoito fora e fica só no recheio. Comendo recheio e jogando o biscoito fora. Aí pega, bota um balde de sopa, o moleque vai lá, belisca as carnes, come o que ele gosta ali, que ele imagina da sopa, larga o restante para lá. É economia, você tem que ter uma prioridade. Eu estou orando para Deus me abençoar, mas como é que Deus vai me abençoar se nessa parte eu dependo de economia, eu estou gastando mais do que devia? Quero que minha vida melhore. Estou ganhando R$1.000 de salário, estou gastando 3.500. Meu cartão de crédito, o cara já nem mexe. Condições de uso. Aí eu estou orando para Jesus melhorar, porque eu quero comprar um carro. Como? Ana não. Ela teve um propósito. Vou orar. Estou orando por isso e obteve a vitória. Por fim, você também, depois de vitorioso, você tem que fazer a sua oração de agradecimento. 1 de Samuel 2:1. Então Ana orou dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Depois de tudo que Deus faz, você tem que agradecer a Deus, apresentar a Ele as suas ações de graça. Não é fazer igual você escuta, irmão, você tem que dar graças a Deus em tudo. Aí vem na igreja, irmãos, glória a Deus, aleluia, meu pai quebrou a perna. Louvado seja Deus, meu irmão está doente. Aleluia, minha tia está internada, glória a Deus. Peraí, só contando tragédia, glória a Deus, aleluia. Não. Você tem que dar glória a Deus pelos maravilhosos feitos de Deus. Ana foi lá agradecer, voltou lá, que ela fez um voto a Deus. Se você me der o filho, o meu desejo é ser mãe. O meu desejo é ser mãe. Se tu me der o filho, assim que ele desmamar, não sei com quantos anos ele desmamou. Aí que desmamou com 20 anos. Mas assim que ele desmamou, ela entregou o filho no templo. 6, 7 anos, sei lá. E foi criado com Eli. Anualmente ela ia lá, levava uma muda, um éfode de linho para ele, né, uma muda de roupa. E ele crescia servindo o Senhor. Aí, eu digo para vocês, sempre falei, Deus não sabe fazer nada pequeno. Deus é grandioso. Então tudo que Deus faz é grande. O que é que Deus fez? Olha só, vou te dar um filho e já vou deixar o caminho aberto para virem outros. E a palavra de Deus diz que ela ainda teve outros filhos. Ou seja, você teve um filho, se desprendeu desse filho, dedicou ele para mim, mas eu vou te dar outros para que eles convivam com você e você viva feliz também. Então é isso que nós temos que observar. Eu quero vitórias? Eu vou ter vitória, mas eu tenho que fazer certas coisas. Eu não vou ser só vitorioso cruzando os braços, não. Irmão, eu fui numa igreja, aí Deus usou um vaso e falou para mim, aguarda que a tua vitória chega. Não aguarda não, porque não vai chegar não. Se for uma vitória que dependa exclusivamente de Deus, ela chega. Unicamente de Deus, ela chega. É emprego? Não fique esperando chegar não, sai correndo atrás com os currículos. Faz um montão, bota embaixo do braço, vai levando em tudo quanto é lugar. Se é para melhorar de vida, vai procurar um bom curso. Mas aí também faça uma coisa que eu já orientei aqui os irmãos, falei para não fazer. Não fique fazendo um montão de curso. Fiz curso de telemarketing, fiz curso de isso, fiz curso daquilo, fiz curso daquilo. Você vai atuar em qual área? Aí você gasta e faz 1000 cursos. Eu quero... Alguém até falou comigo, pastor, eu quero estudar enfermagem. Falei, beleza, vai estudar enfermagem. Agora, se quer estudar enfermagem, começa a se dedicar. Começa a buscar. Começa a procurar ver uma situação, seja melhor na enfermagem do local onde trabalhe. Mas eu vou fazer um curso de enfermagem, ao mesmo tempo vou fazer um curso de técnico de higiene bucal e também vou fazer um curso de auxiliar de escritório e um curso de secretariado. Afinal de contas,
Você vai trabalhar onde? Não, eu quero ser enfermeira. Quero ser enfermeiro. Então se dedique, procure um curso. Vai na internet. É reconhecido pelo COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. É reconhecido. Já formou turmas, não teve problema, não tem reclamação no PROCON. Mas aí, ali tem um curso, é 400. Aí vem alguém, arrumei um que é 35 por mês. Você já sabe que quando der injeção, mata o paciente. Até porque não é por aí. Então procure, se empenhe, eu vou melhorar de vida. O exemplo da oração é assim. A sua oração, ela pode muitas vezes não ser por palavras, pode ser uma oração por atitude. Você se levanta e põe mãos à obra. E na medida em que você demonstra para Deus a sua boa vontade, o seu interesse naquilo, Deus vai ser com você. Não, ele está empenhado. Espera aí, está se movimentando. Quantos irmãos, quando vieram congregar aqui, que não tinham o segundo grau, alguns não tinham nem o primeiro? E eu incentivei, vai estudar. Fico, às vezes, a igreja durante a semana vazia, porque um monte de gente vai estudar. Irmãos aqui, hoje, com faculdade, tranquilinho, graças a Deus. Irmãos com cursos técnicos. Mas por quê? Porque se empenharam. Aí eu falei, pastor, eu vou estudar, mas aí eu não posso vir à igreja durante a semana. Paciência. Você não pode perder o contato. Você não vem durante a semana, mas se esforça para no domingo estar aqui. Se esforça. Pelo menos no domingo você está. Para não perder o contato, porque depois que perde o contato também é difícil. Se empenhe, meu irmão. Lute pela sua vitória. Não se acomode. Não fique na expectativa de que, não, irmão, Deus vai botar as coisas em ordem. Vai, mas Deus vai botar as coisas em ordem. O impossível ele cuidando e o possível eu fazendo. Aquilo que tiver na minha alçada para fazer, faz. A Bíblia diz, tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faze-o. Pô, mas que fraqueza, hein? Faz-o conforme as tuas forças. Ou seja, vem na tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não faça, sabe, desleixadamente, enfraquecidamente, não. Vem para fazer conforme... Você não é forte, amém? Amém? Se você é forte, você então vai fazer tudo com a força que Deus te deu. Deus te abençoe em nome de Jesus.